Bom, boa tarde, com muito prazer, recomeçando o nosso canal teórico, agradecendo novamente meus residentes queridos, agradecer novamente a doutora Juliene, uma pessoa muito doce, muito agradável e uma pessoa profissional muito competente, infectologista, trabalha no Getulinho, veio aqui o ano passado, deu uma aula brilhante e novamente aceitou a nossa vinda, já quer vir de novo. Acho que até vou contratar ela depois aí no Médico de Família, aí, né? Quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a presença dela aqui. Eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com ela. Um abraço para todos. Então, boa tarde, acho que eu vou ficar em pé, que fica mais fácil. Então, estou aqui novamente, né? Com esse desafio. Não, tá tudo bem. Só se ficou claro para eles, eu não sei. Tá bom. Que é o que temos de novo, né? Então, como eu falei, ano passado, continua sendo um desafio, né? Cada vez mais a gente aprende com ele, né? A gente está aprendendo com esse vírus, mas cada vez mais ele nos surpreende, né? Então a gente ainda continua sendo surpreendido aí com esse vírus, com tudo que ele é capaz de provocar, né? Infelizmente a gente ainda não tem uma terapia eficaz, adequada, que consiga aí acabar, né, com o vírus, com a pandemia. Né? Até hoje é um dia triste para a nossa cidade, né? A gente perdeu aí uma pessoa que era morador daqui, que veio daqui, e que perdeu a batalha para o vírus. Né? Então, assim, vou falar aqui um monte de coisa, tentei trazer tudo que tem de novo, porque quando eu até fui ver a aula do ano passado, foi mais ou menos maio, junho, a gente ainda era tudo muito recente, né? A gente ainda lavava compras, né? Não sei se as pessoas estão lavando, mas aqui eu vou falar de vez que não precisa mais. Então, praticamente um ano depois, a gente ainda tem muitas dúvidas, ainda não temos a principal resposta de que é como combater de vez esse vírus, e a gente ainda tem que lidar com ele, né? Com as medidas de prevenção. Vou falar um pouquinho, né? A aula está um pouco longa, mas eu vou tentar não me estender muito e a gente explorar tudo que a gente consegue, tá? Nesse momento. Então, uma linha do tempo, né? Só para a gente relembrar, então, em 31 de dezembro de 2019, que foi feito o alerta da OMS lá na China, de que tinha uma pneumonia de etiologia comum. E, ao contrário de outras pandemias, rapidamente o RNA viral foi detectado. Né? Então, 7 de janeiro já tinha o agente isolado. Inicialmente lá restrito na China, mas rapidamente foi ganhando o mundo. Nós tivemos, no Brasil, o primeiro caso confirmado dia 26 de fevereiro. 11 de março, a OMS considera como uma pandemia. E no dia 17 de março, a gente já tem a confirmação de que no país já tinha circulação do vírus, né? Já era circulação dentro do país. Né? Até então, até essa data, a gente ainda considerava como um caso importado. Né? O nosso primeiro caso veio da Itália. Né? Nesse momento, o auge da pandemia, né, era na Itália. Logo depois veio os Estados Unidos. Aí veio, né, Espanha, Reino Unido e a gente. E aí agora a Índia nos passou, né? Então, assim, após um ano, né, a Covid causa impactos profundos no Brasil. Quando eu escrevi isso, a gente era o terceiro país do mundo em casos acumulados, mas eu acho que agora, no momento, a Índia é o terceiro, se eu não me engano. A gente perdia para os Estados Unidos e para a Índia, mas a Índia passou a gente. Diferentes achados clínicos foram relatados. Né? A gente vai falar dos principais sintomas que são relacionados ao Covid, mas já tem relatos de lesão de pele, parece um vírus trombótico, né? Ele causa muita trombose. Estão até falando aí que nem tem dengue hemorrágica, estão querendo falar que é uma infecção trombótica. Né? E ele se tornou infecção respiratória, uma condição sistêmica que pode acometer qualquer órgão, qualquer sistema, com complicações cardiovasculares, neurológicas e renais.
2 a 7% dos pacientes necessitam de terapia intensiva. E aí, isso também vai depender muito da onde está acontecendo a pandemia, né? Então, a população, quando é uma população que tem muitos fatores de risco, né? A gente viu isso na Europa, uma população mais idosa, então teve bastante caso lá no início, né? Estados Unidos, que tem bastante obeso, bastante hipertenso. E quando o sistema de saúde, e também de acordo com a situação do sistema de saúde de cada país. Mas essa pandemia mostrou que até mesmo os países que têm um sistema de saúde maravilhoso, quando ele fica superlotado, eles não conseguem dar conta, né? Então, até vou mostrar dados aqui do Reino Unido. Ele tem uma taxa de letalidade no início da pandemia e outra taxa de letalidade no meio de 2020, porque o sistema de saúde provavelmente não deu conta, e aí acabou tendo um maior número de óbitos, né? A gente está lidando com um vírus que todo mundo é suscetível, qualquer um pode pegar a doença, né? Então, quanto maior o número de doentes, 2 a 7% vai ser um percentual maior necessitando de terapia intensiva, né? Vários artigos foram publicados, vários foram pré-publicados e depois não foram publicados oficialmente, né? Então, a gente recebe toda hora, todo dia, um artigo diferente com várias propostas terapêuticas, mas ainda não temos aquela droga que bate o martelo, né? Poucas drogas, poucos estudos mostrando benefícios, com menor morbidade, mortalidade. Aí a droga ainda que mostrou menor benefício é a dexametasona. E aí começou, em dezembro de 2020, o surgimento das variantes, né? Então, o vírus é um agente que muta muito, mas a maioria das mutações não tem nenhuma implicação clínica, nenhuma implicação epidemiológica. Poucas, na verdade, na tentativa dele sobreviver, algumas variantes acabam se tornando com alguma importância clínica, né? Então, desde o final do ano passado, temos algumas variantes aí. O Brasil tem a P1, que está disseminada na América Latina, e também, mais recente, a vacinação, né? Então, no final do ano passado, com o início desse ano, a gente começou a vacinar. Todas as vacinas foram aprovadas de emergência, baseado em fase 3, estudos em fase 3. A solução ainda é adotar medidas de prevenção por toda a população e vacinar o mais rápido possível o maior número de pessoas, né? Medidas que podem ser adotadas, aí vai desde que você colocar uma população em quarentena, isolar o doente, rastrear os seus contactantes, distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos, né? Então, muitas lições a gente aprendeu e, infelizmente, tivemos perdas de profissionais de saúde e muita gente ainda com sequelas, né? Esse aqui é um gráfico que mostra casos confirmados. Eu peguei isso ontem à noite, tá? Casos confirmados acumulados. Esse aqui é o mundo e aqui é o Brasil. Como é que tá? Tá vendo até aqui mais ou menos 3 de maio, né? Então, qual é a nossa proporção? E aqui em relação a óbitos acumulados, o mundo, e aqui é o Brasil. E aqui esse dado aqui é do nosso site, do Ministério, mostrando aí a nossa, por semana epidemiológica, casos novos de Covid. Então, pegou o final do ano passado, né? Final do ano passado, aqui, ó, aqui é o início desse ano, tá? Então, você vê que desde o final do ano passado a gente está subindo, né? E em relação a óbitos também. Então, você vê que aqui nessa meiuca a gente teve uma decrescente, então a gente está na segunda onda, né? Então, isso aqui a gente falou bastante ano passado. O que tem de diferente? É um vírus RNA, um retrovírus. O que tem é que ele é um vírus muito semelhante ao do morcego, e provavelmente ele veio do morcego, mas acredita-se que não foi diretamente do morcego. Tem um animal intermediário, não se sabe ao certo ainda qual é esse hospedeiro intermediário, sugere-se que foi o pangolim na China, né? E também não tem nada comprovado que animais passem o vírus para o homem, tá? Porque teve relato aí de gato, né? Até o
o tigre lá no zoológico de Nova York ficou doente, mas não tem confirmação de transmissão de animal para o homem. Tá? A transmissão é homem a homem. Então, muitas mutações no vírus, como eu falei, não causam impacto, algumas causam, e aí a gente vai falar um pouquinho dessas variantes. Algumas merecem atenção, porque sua emergência rápida dentro da população pode levar a uma disseminação, maior transmissão, e aí isso tem implicações clínicas. E algumas essas variantes que estão tendo importância clínica nesse momento são as variantes que a gente tem. O vírus tem aquela proteína spike, né, como aquelas espículas, né? Então, as mutações que estão ligadas a essa proteína, ao receptor, né, que fica nessa proteína, que a mutação se chama N501Y, está relacionada ao aumento da transmissão. Então, os vírus, as variantes que têm essa mutação, têm relato de aumento de transmissão estimado entre 40% e 70%. Tá? Por que isso é importante? A gente ainda não sabe se vai ter alguma implicação nas vacinas, né? Então, essa variante aqui, que foi a primeira relatada no Reino Unido no final do ano passado, ela foi associada temporalmente ao aumento de casos, mas vendo os relatos realmente do sistema de saúde do Reino Unido, tem sim aumento da transmissibilidade em torno de 25% a 40%. Ela pode estar associada à maior gravidade da doença. Mas é o que eu falei. Na verdade, quando a gente tem o maior número de doentes, aquele 2% a 7% de que agrava aumenta. Né? Então, pode ser só porque aumentou o número de casos e não ela ser diretamente relacionada à gravidade da doença. Porque aí você também superlota os hospitais e a assistência cai. Até o momento não tem nenhuma evidência de escape imunológico. Então, por enquanto, todas as vacinas conseguem proteger contra essa variante. Essa B1351 ela foi identificada na África do Sul. Também mostrou que ela rapidamente se disseminou e dominou a África do Sul. Parece ser mais transmissora. E parece que ela, sim, escapa à vacina. Na verdade, a vacina que foi testada na África do Sul foi a da Janssen. Né? Então, ela não mostrou uma eficácia tão boa como ela mostrou em outros lugares do mundo. Então, por isso que eles acreditam que essa cepa acaba tendo uma menor eficácia em relação às vacinas, mas o plasma de pessoas vacinadas demonstraram ter a mesma atividade neutralizante contra essa variante, comparando com o plasma de quem pegou a doença. Tá? Então, ainda está meio na dúvida se as vacinas não protegem contra essa variante. Tá? A P1, na verdade, foi identificada no Japão, de 4 pessoas que saíram daqui de Manaus. Os relatos são de que realmente foi a cepa que dominou lá em Manaus no final do ano passado e parece ser mais transmissora. E tem uma variante também dedicada no sul da Califórnia, também responsável por 35% dos casos de lá. O que tem visto é que parece que essa cepa ela é encontrada em maior número, há uma carga viral maior na pessoa. Tá? Então, é encontrada até 2 vezes mais do que o vírus original. E aí parece que ela tem uma capacidade maior de entrar, de invadir o homem e causar doença. Tá? Então, seria um pouco mais agressiva. Né? Todos os países do mundo relataram casos, então a gente não tem nenhum lugar do mundo que não tenha caso. Como eu falei, a principal forma de transmissão é de pessoa a pessoa, então isso mudou bastante. O que é comprovado é contato com a gotícula, ter transmissão respiratória. Quando você tem contato com uma pessoa que está doente, ela libera aquelas gotículas. Aí eu coloquei ali cerca de 2 metros, mas isso varia, tem lugar que fala 1 metro, tem lugar que fala 1,5 metro, então varia entre 1 a 2 metros. E tem relatos que você pode ter transmissão aérea. Né? Parece que está mais relacionada a momentos em que você aeroliza aquela secreção que contém o vírus. Então, durante o procedimento médico, cantar, quando existe risco de você aerolizar a secreção. Mas assim, o impacto desse tipo de transmissão na pandemia ainda é um pouco controverso. Né? E em relação à transmissão por contato direto,
seria pelas mãos contaminadas. Então, eu contaminei a minha mão num ambiente, numa superfície que tem o vírus, e aí eu toco mucosas, né, olho, boca, nariz, e acabo transmitindo. Não tem um papel importante, parece ter um papel importante em determinadas situações. Por exemplo, dentro de casa com uma pessoa com Covid positivo. Então, o contactante intradomiciliar tem maior risco de se contaminar dessa forma, e em ambientes hospitalares, que é onde está o doente, né? Principalmente UTI, né? Que são os pacientes mais graves, que têm uma carga viral maior. Em relação à excreção do vírus, ele começa antes do início dos sintomas, cerca de 2 dias antes do início dos sintomas, e dura cerca de 7 a 10 dias após o início dos sintomas. Então, por conta disso, até que mudou o tempo de isolamento do doente, agora a gente considera 10 dias. Tá? Então, período de maior infecciosidade, 2,3 dias antes do início dos sintomas até 7 dias depois, sendo que o pico máximo é 0,7 dias. Até por isso que várias recomendações, isso até está no guia do manual do Ministério da Saúde, fala que você já pode coletar o PCR no primeiro dia de sintomas. Não precisaria esperar aqueles 3 dias para coletar. Tá? Aí a duração do período também vai variar com a idade, com a gravidade da doença. Paciente que tem doença mais grave, tem pneumonia, pode excretar até por 20 dias. Tá? E a detecção do RNA na mucosa nasal, nasofaríngea, pode não necessariamente significar que aquele vírus é infectante. Então, tem vários relatos de você detectar o RNA até 12 semanas depois do paciente ter iniciado os sintomas, e isso não significa que ele está transmitindo. Tá? Até para fazer uma analogia, né? Quando a gente vai identificar, às vezes a gente não faz o teste de DNA de um cadáver, exuma, então a gente não consegue detectar o DNA. É a mesma coisa, o cadáver do vírus está lá na mucosa e a gente consegue detectar o RNA. Tá? Então, ter um PCR positivo um tempo depois da doença não significa que ele está transmitindo, né? Porque a gente sabe que essa excreção viral, ela, no torno do 10º dia, não existe mais. Tá? O risco de transmissão também vai variar com o tipo e duração da exposição. Então, por isso que o contactante intradomiciliar é o que é considerado de alto risco para contrair a doença. E aí a gente também vai colocar situações, dormitórios, detenções, que você tem aglomerações, né? Então, ambientes de aglomeração. Existem alguns relatos de que consideraria restaurante, bares também como lugares, porque acabam que as pessoas nesses lugares acabam não usando máscara, porque vão comer, né, vão beber, não respeitam o distanciamento, acabam ficando muito próximas, se o seu ambiente não é bem ventilado, então seriam lugares também que a gente teria o maior risco de se contaminar. O uso de medidas preventivas, né, então quem está usando máscara teria um risco menor, e fatores individuais, que seria a quantidade de vírus que você tem na secreção respiratória. E aí vai depender, então, da manifestação clínica. Então, a pessoa que tem sintomas respiratórios, ela é mais transmissora, né? Porque ela está tossindo, ela vai liberar aquelas gotículas, e na tosse também pode acontecer a aerodização, né? E aí isso é uma forma de transmissão mais fácil. A transmissão assintomática ou pré-sintomática tem sido documentada, mas cada vez mais acredita-se que essa transmissão assintomática não seja tão importante, né? Ela pode sim acontecer, mas a gente sabe que a transmissão real acontece mesmo no doente, na pessoa sintomática. Tá? E comparando o assintomático com o pré-sintomático, é mais fácil acontecer no pré-sintomático. Então, às vezes, a pessoa é assintomática, mas ali a 2 dias ela vai ficar assintomática. Tá? Então, e aí tem esse dado aí que mostra, em Singapura, que mostra que o risco é 3,85 vezes maior entre contactantes sintomáticos do que nos assintomáticos. Tá? E aí, como eu falei, o papel do assintomático é muito difícil da gente saber, até porque a pessoa que está assintomática, ela não tem sintoma, então ela circula naturalmente, né? Vai trabalhar, fica sem máscara, e aí acaba que ela acaba
se ela transmite, vai acabar cometendo outras pessoas, né? E aí tem um estudo do CDC, que é um estudo que, na verdade, eles fazem aquelas análises matemáticas, né? E aí eles estimam que 59% das transmissões podem ser atribuídas a indivíduos assintomáticos, sendo que a maioria seria no pré-sintomático, 35% no pré-sintomático, e o resto seria dos que são assintomáticos completamente. O tempo que o vírus fica na superfície é desconhecido. Na verdade, acredita que ele seja igual aos outros coronavírus, que podem permanecer até 6, 9 dias, mas ele é um vírus que morre facilmente com desinfecção de álcool dentro de 1 minuto, com hipoclorito, então com água sanitária, até a luz solar, exposição, dependendo da umidade do ambiente, a exposição à luz solar ele morre em 20 minutos, então ele é um vírus que, graças a Deus, morre facilmente. E, como eu falei, a transmissão de animal para o homem é incerta. Em relação à imunidade após a infecção, a gente já consegue saber que tem resposta tanto com produção de anticorpos como resposta celular. E as evidências sugerem que essas respostas são protetivas e geralmente duram alguns meses. Até um erro ali, desculpa. Agora, a duração ainda é desconhecida. Tá? O tempo, né? Em relação à imunidade humoral, então a maioria dos pacientes desenvolve anticorpos séricos que vão se ligar a esses receptores dessa proteína S do vírus e vão estar associados à atividade neutralizante. A diferença, né, dos anticorpos, dos IgGs, que seriam os anticorpos específicos para o vírus, dos anticorpos neutralizantes. Os anticorpos neutralizantes são aqueles anticorpos que não são específicos e que são os primeiros a chegar. Então, o vírus está lá invadindo, esses anticorpos chegam, neutralizam o vírus e não deixam que ele entre na célula. Tá? E aí essa resposta é importante do organismo contra o coronavírus. Entendeu? Então, por isso até que eu tive a doença, eu dosei, meu IgG está negativo. Não significa que eu não sou imune, porque pode ser que a minha resposta pelos anticorpos neutralizantes seja boa e eu não me infecte de novo. Tá? E a magnitude da doença, a gravidade da doença tem relação com a sua resposta da imunidade. Então, quadros leves parecem não produzir tanto IgG quanto quem tem uma doença grave. Tá? E esses níveis de anticorpo declinam após vários meses, acredita-se que em cerca de 6 a 8 meses depois eles fiquem em níveis indetectáveis. Tá? E em relação à imunidade celular, então tem vários estudos que já identificaram células T, CD4 e CD8 específicas, e isso que sugere isso, que a gente tem uma resposta imune celular ao vírus, né? E essa imunidade seja duradoura. Então, por isso que a gente dificilmente deve ter, quem teve, terá um segundo quadro. E mesmo que tenha, né, que se contamine de novo, a tendência é que sua resposta seja mais branda. Você tem um quadro clínico mais brando. Tá? É isso. Em relação a manifestações clínicas, isso eu também já falei ano passado, isso não mudou, a grande maioria tem 81% quadro leve, e mesmo quem tem pneumonia leve é considerado quadro leve. Grave seria aquele paciente que evolui com dispneia, hipóxia, tem mais de 50% do acometimento pulmonar dentro de 24 a 48 horas, cerca de 14% dos casos. E cerca de 5% vai ter a doença crítica, que é o paciente que evolui com ciência respiratória, choque e disfunção de múltiplos órgãos. A taxa de letalidade tem sido descrita em torno de 2,3%. E essa observação sem relato de óbitos nos pacientes não críticos. Tá? Então, a gente não tem óbito nos 81%. Tá? Os óbitos nos 14% e 5% que tem a doença mais grave. A letalidade dele é maior mesmo. A gente vê até comparando o paciente que tem Covid com influenza, o risco de morrer de Covid é maior do que morrer de influenza quando você é hospitalizado por essa doença. Tá?
Essa aqui é a taxa de letalidade do mundo e do Brasil. Você vê que a gente segue o mundo, né? A gente está um pouquinho acima, nossa letalidade atual é maior. E aí é aquilo que eu falei, a taxa de letalidade ela caminha junto com a assistência à saúde, né? Relação a... Será que eu passei? Acho que eu passei. Ah, não, tá certo. Fatores de risco. Não mudou muito, assim, o que a gente viu. Idosos, então a idade, o que mudou, assim, que cada vez mais a gente vê que criança realmente não tem Covid, vamos dizer assim, né? Na época, no início, a gente achava que a criança não tinha Covid porque ela estava guardadinha em casa, né? Não estava na escola, não estava saindo de casa, e talvez ela não tivesse sido exposta ao vírus. Mas a gente já tem vários relatos aí. A criança está sendo exposta, ela pega a Covid, ela é suscetível tanto quanto um adulto, mas realmente o percentual de gravidade em criança é muito pequeno, né? Principalmente em lactentes pequenos de menores de 1 ano e quem tem comorbidade, que aí seria criança com cardiopatia congênita, encefalopatia crônica, doença renal crônica, seriam aquelas doenças crônicas graves, né? E aí o resto, doença cardiovascular, diabetes, DPOC, câncer, mas principalmente as doenças hematológicas, as leucoses, né? Paciente que tem doença metastática, doença renal crônica, transplantados, obeso, tabagismo, anemia falciforme e as gestantes. A gente teve aí, está tendo um aumento de casos em gestantes, acho que agora sim elas estão expostas, né? Elas estavam guardadinhas e aí deixaram de ficar guardadinhas e estão se expondo. Aí está começando a ter um aumento de gestantes e aí levando a parto prematuro, enfim. Mas não tem diferença na patologia da doença. É só por aquela questão da grávida mesmo, que ela acaba tendo uma menor a restrição pulmonar por conta da gestação, não tem nada específico da gestante de ficar mais grave, né? Só a questão da fisiologia mesmo da gravidez. Tanto que o tratamento também não tem nada diferente. A abordagem da gestante é igual de quem não gestante. Tá? Acho que ficou baixinho, mas isso é só para mostrar. Na verdade, seria o primeiro quadro que está fortemente associado à gravidade, aqui possivelmente, e aqui que tem relato, mas não é tão importante. Então, você vê que asma, hipertensão, imunodeficiências e doenças hepáticas podem ser fator de risco para a gravidade, mas não tem tanta associação quanto a primeira lista ali em cima. Tá? Período de incubação, 14 dias, com média de 4 a 5 dias. Principais sintomas relatados: tosse, mialgia, cefaleia, e anorexia e fadiga. Tá? Outros sintomas. Você vê que a febre nem está como sintoma mais comum, né? Então, a gente pode ter febre, diarreia, náuseas, vômitos, dor de garganta, congestão nasal, principalmente nas crianças, e alteração do olfato e paladar, que é outra manifestação clínica que foi descrita, né, e está sendo bem marcante, apesar dela não ser exclusiva do Covid, né, vamos deixar isso aqui bem claro. Outras infecções respiratórias podem dar isso, mas a gente tem visto com mais frequência agora, né? A pneumonia é uma manifestação clínica grave mais frequente. Aí, geralmente, o paciente faz febre, tosse, dispneia e vai ter alteração na imagem. E aí, como eu falei, não existe nenhum sinal e sintoma patognomônico da COVID. Essa figurinha aqui mostra um percentual desses sintomas. Então, você vê, aqui febre está 99%, mas eu vou mostrar uma outra tabela que mostra que é 43% das pessoas que relatam febre. Às vezes nem tem febre, elas relatam uma sensação de febre, né? Fadiga como sintoma importante, anorexia também, dor muscular 35%, tosse seca 59%, tosse secretiva 25% e dificuldade para respirar em 40%. Tá? Sintomas atípicos, então mal-estar inexplicado, calafrio,
Croup, isso não é comum, mas eu já vi casos de laringite em criança que era Covid, não foi comum. Conjuntivite, cefaleia, né? E tem vários relatos de gente que tem cefaleias importantes, né? Delírio, declínio da função aguda. Tem gente que tem piora da sua doença, condição pré-existente, né? E a síndrome inflamatória em criança, que tem sido relatada, que é rara, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E os sinais atípicos, taquicardia inexplicada, hipotensão, uma hipoxemia inexplicada. Isso aqui da hipoxemia é uma coisa marcante. Às vezes tem pessoas que só fazem a parte hipoxêmica, né? Então, que você está saturando menor que 90%. Isso tem que ser considerado como uma possibilidade de diagnóstico de COVID. Às vezes, um paciente que você não consegue explicar a hipoxemia por qualquer outro motivo, nesse momento de pandemia, a gente tem que pensar que é COVID, tá? E letargia e dificuldade de se alimentar em lactentes. Conjuntivite, como eu disse, é um sintoma, já foi descrito, incomum. Achados dermatológicos. Não tem nada característico, então já tem descrição de rash, mácula papular, urticária, erupções vesiculares e livido reticular transitório, né? Então, várias manifestações. O que eu achei que eu trouxe de interessante, que é o que o pessoal está chamando de pé do Covid, né? Tem esse tipo de lesão que parece as frieiras, que acomete principalmente a falange distal dos dedos, são nódulos vermelhos purpúricos, e é comum em criança e adulto jovem, e que o pessoal tem relatado em COVID. Tá? Complicações. A principal, que é a insuficiência respiratória, cardíacas e cardiovasculares, arritmia, injúria cardíaca, insuficiência cardíaca e choque. Tem vários relatos de miocardite também, né? Ele é um vírus que tem tropismo pelo miocárdio. Tromboembólica, que pode ser tanto de veias profundas, pulmonares, então tem paciente que está tendo TEP, trombose venosa de membros inferiores, eventos trombóticos arteriais também estão sendo descritos. Neurológicas, as principais são a encefalopatia, mas também pode ter AVCs, convulsões, ataxia e resposta inflamatória, que é aquele COVID grave, que é aquela tempestade de citocinas, que geralmente acontece na segunda semana da doença, né, que o paciente tem febre persistente, aumento dos marcadores inflamatórios, dedímero e ferritina, que são marcadores assim, que estão bem aumentados nessa situação, e estão associados com a doença mais grave e fatal. Tem sido relatos também Guillain-Barré, a síndrome inflamatória em criança e infecção secundária. Não são tão comuns, mas podem acontecer. Tá? Então, tem relatos de revisão de estudos que mostram que acontece em 8% dos pacientes, e agora, recentemente, está tendo vários relatos de aspergilose pulmonar. Tá? Como consequência em pacientes até imunocompetentes, que tiveram COVID e está tendo aspergilose. Um maior diagnóstico de aspergilose pulmonar nos pacientes que estão hospitalizados. Tá? Em relação à síndrome inflamatória sistêmica, ela foi relatada no final de maio do ano passado no Reino Unido e Espanha. Era uma entidade nova que, com o tempo, ela foi melhor descrita, foi melhor estudada, e aí depois teve vários casos também nos Estados Unidos, a gente teve casos aqui também, mas mesmo assim ela é rara, ela não é tão comum quanto a gente até achou que seria, né? Porque os relatos eram que necessariamente a criança não precisa ter tido COVID, né? Ela só ser exposta ao COVID, ela tem risco de fazer. A gente falou, nossa, imagina então uma população maior, várias crianças expostas, a gente vai ter um maior número de casos, mas isso não foi o que aconteceu. Tá? Então, tem 3 fenótipos que, na verdade, é uma manifestação inflamatória. A criança tem persistência de febre, pode ter dor de cabeça, mialgia, dor abdominal, e a gente vai ter os marcadores inflamatórios que vão estar aumentados. Se ela não tiver nenhum acometimento multissistêmico, a gente considera ela como estado inflamatório leve. Ela pode ter o acometimento sistêmico fechando os critérios da doença de Kawasaki, e aí seria, então, o Kawasaki associado à COVID, ou então ela pode evoluir com a forma mais grave, que seria o estado inflamatório em que o paciente evolui com choque. Tá?
Então, como é que a gente diagnostica, né? Na verdade, não existe um diagnóstico único. Na verdade, você tem que juntar clínica, laboratório e evidência de doença. Então, toda criança até 19 anos, adolescentes, que tem febre mais do que 3 dias, esse critério da OMS, o CDC tem um critério que considera 1 dia só de febre. Tá? Então, da OMS, a criança tem mais de 3 dias de febre e vai ter 2 desses seguintes aqui, que são os 5. Ou ela vai ter lesão de pele, exantema, conjuntivite, lesão mucosa, ou ela vai ter hipotensão e choque, ou ela vai ter característica de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias, e a gente pode detectar isso tanto pelo ecocardiograma ou com o aumento de troponina e aumento de BNP. Ter alteração da coagulopatia, então alteração de TAP, PTT e dedímero elevado, ou problemas gastrointestinais, que aí inclui dor abdominal, vômitos, diarreia. Então, se ela tiver febre mais 2 desses critérios, a gente considera que ela está inflamada. Vai ter marcadores elevados de inflamação, junto com VHS, PCR ou procalcitonina. A gente não vai achar nenhuma causa, isso é super importante, a gente não achar nenhuma causa, porque dedímero aumentado, qualquer infecção faz. Né? PCR aumentado, qualquer infecção faz. Por exemplo, vou até chutar uma coisa que é comum em criança. Qualquer enterovírus em criança pode fazer febre, exantema e diarreia. E pode dar PCR aumentado. Né? Então, você teria que excluir essas causas, então, ter culturas negativas, sorologias negativas e ter evidência do COVID. E a evidência do COVID ou ele tem um exame positivo, que aí pode ser sorologia, ou um PCR positivo, ou ele ter tido COVID, ter história de ter tido COVID, ou ter tido contato. A mãe dele teve COVID e ele depois desenvolveu. Uma coisa que eu não falei, essa síndrome geralmente ela é relatada de 4 a 8 semanas após o contato com o vírus. Então, a mãe teve COVID 1 mês atrás, então a gente vai considerar isso como uma história positiva, tá? Evidência de COVID. Oi? Não considero. Pois é, até porque o leuco é muito inespecífico, né? Em relação à recuperação e sequelas, o tempo de recuperação também vai depender da gravidade da doença. Então, quem tem quadro leve, geralmente em 2 semanas está recuperado, e quem tem um quadro grave pode levar de 2 a 3 meses. Alguns sintomas são considerados, até porque isso vai ter percussão lá no tempo que você sai do isolamento, alguns sintomas persistem, tá? Como fadiga, dispneia, dor torácica, tosse, e alguns déficits cognitivos podem persistir. Tá? Em relação ao laboratório, que tem sido descrito linfopenia, aumento de transaminases, aumento de LDH, o aumento dos marcadores inflamatórios, PCR, ferritina e VHS, alteração da coagulação. Pacientes que têm pneumonia, né, viral, geralmente a procalcitonina é normal. Isso até tem sido, para quem consegue dosar procalcitonina, isso tem sido até um marcador para quando o paciente interna, para definir se o paciente vai fazer antibiótico naquele momento ou não, se vai associar antibiótico terapia, se ele está com uma infecção bacteriana associada. Porque a imagem, às vezes, você vai ter condensação, né, vou mostrar. E as alterações laboratoriais que têm sido associadas com gravidade é dedímero muito elevado e uma linfopenia severa. Tá? Isso até eles são ligados à liberação de citocina, fenômenos trombóticos e à gravidade com casos fatais. Aqui é só para ter uma noção. Então, quais são? Dedímero elevado seria acima de 1000, PCR acima depende do valor de referência, né? Se for menor do que 8, seria acima de 100. LDH acima de 245, troponina maior que 2, a ferritina acima de 500 e um CPK acima de 2. Tá? E linfócitos seria menos do que, a linfopenia considerada importante seria menos do que 800 células. Raio-X de tórax. É normal no início da doença, a gente sabe que a TC é muito mais sensível para a gente detectar realmente as alterações pulmonares, mas ela não deve ser usada para diagnóstico, né? Não é ela que vai dizer o paciente tem COVID ou não.
Ela é recomendada quando o paciente interna. Também não tem indicação de a gente ficar fazendo tomografia em paciente que está tendo quadro leve, que está tendo boa evolução. Alguns achados são característicos. Essas alterações são bilaterais, distribuição periférica, envolvendo principalmente os lobos inferiores. E aí a gente pode ter opacificação em vidro fosco junto com consolidação, espessamento pleural adjacente, ou então espessamento interlobular septal, broncogramas aéreos, e pode ter um achado que eu não consegui traduzir, que seria uma opacificação em vidro fosco com espessamento interseptal sobreposto. Que é raro, mas isso parece um pouquinho mais assim, sugestivo de COVID. Mas qualquer infecção viral pode dar vidro fosco, consolidação. Né? Então, aqui até tem as setinhas, está vendo? Aqui seria a imagem já fazendo uma consolidação. Aqui seria esse espessamento interseptal, né? O vidro fosco aqui. Essas são os achados da tomografia. Diagnóstico, caso suspeito. Como é que para a gente fazer o diagnóstico? Então, síndrome gripal, né, que tem sido o carro-chefe aí para a gente achar que é um paciente com suspeita de Covid. Então, ter febre, ou mesmo que seja referida, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos e distúrbios gustativos. Criança, a gente também pode considerar obstrução nasal. Idoso, considerar agravamento de síncope, sonolência ou confusão mental, irritabilidade ou inapetência. E lembrar sempre que a febre pode estar ausente e a gente pode ter sintoma gastrointestinal. Paciente que tem evolução mais grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, seria quem tem síndrome gripal e evolui com desconforto, dispneia, saturação baixa, cianose. Tá? Em criança, a gente considera batimento de asa de nariz, cianose, tiragem como sintomas de dispneia. Tá? E quem que a gente deve testar? Então, idealmente, que todo mundo que está sintomático deve testar, principalmente quem está sendo hospitalizado. Até porque medidas de prevenção, medidas de precaução vão ser instaladas dentro do ambiente hospitalar. Paciente assintomático, depende, né? Vai depender do paciente. Então, após contato próximo com pessoa com Covid, pode ser recomendado, e aí é nesse caso que a gente faz o rastreamento dos recém-nascidos que nascem de mães positivas, para detectar precocemente pessoas que moram em situações de aglomeração, né, detenção, dormitórios, após que você tenha um caso confirmado, para você evitar que tenha um surto naquele ambiente. Screening de pacientes hospitalizados em áreas de alta transmissão, isso aí é polêmico, ou seja, todo mundo que internar, rastrear para saber. Mas, assim, tem que ter muito teste disponível para a gente tomar essa atitude. Isso é uma recomendação do CDC, tá? Eles fazem, eles podem. E antes de procedimentos cirúrgicos, principalmente quando você vai fazer qualquer procedimento que você vai imunossuprimir o doente. Então, o paciente vai ser transplantado, o ideal é que a gente saiba que ele está portador, e é óbvio que você vai avaliar risco-benefício da doença em relação, vai suspender, vai cancelar, vai adiar. Tá? Então, o que a gente tem? Eu botei aqui, vou tentar ser nessa parte, mas só para a gente poder entender um pouquinho, porque agora a gente tem um monte de exames aí disponíveis no mercado, né? Então, na verdade, o RT-PCR é o que faz a amplificação do RNA. Né? Então, na verdade, ele é um teste de amplificação do ácido nucleico. Esse teste de amplificação, existem várias formas de serem feitos. O RT-PCR é uma delas. Né? Outra forma é fazer que é o exame da Abbott, que tem aí, que você faz uma eletroforese que é isotérmica. Tá? Ambas são testes genômicos, ambas detectam o RNA do vírus, mas são metodologias diferentes. Tá? E ele é o padrão ouro. Tá? De identificar. Então, fazer teste de amplificação do ácido nucleico,
é o padrão ouro no diagnóstico de COVID, porque você está detectando o vírus ali. Então, o ideal é você pegar secreções respiratórias, e aí, especialmente trato superior, que é mais fácil, e aí pode ser suave nasofaríngeo, pode ser suave nasal, pode ser o suave nasal junto com o orofaríngeo, e pode ser a saliva. O suave orofaríngeo sozinho não está recomendado, porque a sensibilidade dele sozinho é muito ruim. Então, ele tem que ser junto com o naso, tá? Com o nasal. E a saliva, que é super fácil de coletar, se a gente conseguir coletar de 1 a 5 ml, também tem uma boa sensibilidade, tá? Aí, paciente que tem pneumonia, está entubado, talvez a gente escolher aspirado traqueal, fazer um BAL, enfim. É uma possibilidade. É claro que o paciente tem pneumonia, a gente vai encontrar mais vírus na secreção pulmonar. Então, óbvio que a sensibilidade desse material é maior do que a do trato respiratório superior. Tá? Se a gente tem um exame positivo, confirmou o diagnóstico. Se eu tenho um exame negativo, ele vai excluir o diagnóstico. Tá? Agora, eu tenho um doente porque tem várias questões, né? A questão da técnica da coleta, o momento que o paciente coletou o exame. Eu tenho um paciente que está negativo, mas ele tem febre, tosse, anosmia e diarreia. É muito sugestivo de COVID, né? Então, mesmo que ele tenha exame negativo, não, mas você tem um quadro clínico muito sugestivo. Então, eu acho que você é caso de COVID suspeito, sim. E aí pode-se repetir o exame, tá? Agora não. Eu tenho um paciente que está com febre. Eu fiz um teste, veio negativo. Não precisa repetir, não deve ser COVID. Tá? Se ele vier indeterminado, o que significa? Na verdade, quando você faz o teste de amplificação, a gente detecta pelo menos 3 genes do vírus. Então, quando vem indeterminado, significa que ele detectou 1 ou 2. E aí, ele acha que isso deve ser considerado a gente deve considerar isso como um teste positivo presuntivo. Tá? Principalmente se o paciente tiver sintomas, for um contactante de alguém com COVID. Tá? E aí, se o paciente também está no início dos sintomas, deveria repetir para confirmar. Tá? A acurácia desse exame melhorou bastante. Ele é um exame altamente específico, falsos negativos só em torno de 5% a 40%. A sensibilidade, como eu falei, vai depender do tipo de espécie que você está coletando. A melhor sensibilidade é quando a gente consegue fazer o suave nasofaríngeo, é melhor que o suave nasal, que é melhor que a saliva, e que é melhor que o suave orofaríngeo puro. Tá? A duração da doença, ou seja, o momento de doença para a gente coletar o exame. Então, a taxa de falso negativo é 100% no dia que eu fui exposto. Tive contato hoje, vou colher hoje? Não, né? O vírus ainda vai ser incubado. Então, 100% de falso negativo. No 5º dia de exposição, falso negativo em 38%, que geralmente é o quê? É o meu primeiro dia de sintoma, 5 dias depois. Então, posso coletar 38% de falso negativo. Se eu coletar no 8º dia pós-exposição, que é mais ou menos o 3º dia, é daí que saiu a mágica de colher no 3º dia, né? 20% de falso negativo. E se eu colher 21 dias depois de exposição, a minha taxa de falso negativo aumenta de novo, né? Porque, ou seja, a excreção viral já passou. Então, o momento de coletar o exame é super importante. E aí, como eu falei, o tipo de ensaio. O RT-PCR é o que tem a melhor sensibilidade, e aí tanto faz se é aquela metodologia rápida, que é o GeneXpert, ou o padrão, o normal, o convencional, que tem uma sensibilidade melhor do que o isotérmico, que é o da Abbott. Tá? A sensibilidade do Abbott é 81 e o do convencional 99, mas ambos têm uma especificidade maior, igual a 97%. Tá? Então, ambos podem ser utilizados para o diagnóstico. Isso aqui também é uma novidade, que é o ciclo threshold, que é o número de ciclos necessários para você amplificar o RNA. Ou seja, eu vou lá vou botar lá o material, a espécime para fazer. Então, quantos ciclos eu faço para detectar? Eu fiz 5.
O que significa? Eu precisei de poucos ciclos para detectar o RNA do vírus. Então, provavelmente, eu tenho muito vírus ali. Agora, eu fiquei lá fazendo. Fiz 50 ciclos e detectei. Então, eu tenho uma quantidade menor de vírus ali naquela secreção. Implicação clínica disso ainda não sabemos, tá? Acho que a gente ainda vai saber. Acho que isso está sendo estudado. Mas o que tem sido falado é que isso tem um pouquinho de importância na reinfecção. Quando você tem uma carga viral alta, meu CT vai ser baixo, porque eu precisei de poucos ciclos para detectar. Quando eu tenho uma carga viral baixa, eu precisei de muitos ciclos para detectar. Então, meu CT vai ser alto. E aí, lá para frente, na hora que eu falar de reinfecção, você vai ver isso, que um dos critérios que o CDC coloca é a quantidade de ciclos. Eles acham que quem tem ciclo menor, acho que é maior do que 30, ele acha que é uma pessoa que está tendo reinfecção, mas não é transmissora. Lá para frente vai aparecer isso. Tá? Ainda não tem ninguém que validou isso para guiar a conduta. Tá? Então, tem sido relatado cada vez mais. Os exames estão saindo com esse resultado. O exame do contraprova, não. Eu até perguntei por que eles não estavam liberando esse resultado. Não me responderam. Mas, assim, se você for ver nos outros laboratórios da rede privada, eles já estão colocando o CT embaixo. E o teste de antígeno, que esse aí tem em farmácia, né? Pacheco, Rai, a gente consegue fazer esse teste de antígeno. Ele tem uma sensibilidade menor. Tá? Por quê? Porque ele pega o antígeno viral. Isso é comum em qualquer doença infecciosa. Detectar o antígeno sempre vai ter sensibilidade menor do que a gente pegar o RNA. Né? Que você tem a prova que você tem o vírus. Até porque, para você conseguir detectar o antígeno, tem que ter muito vírus. Então, tem que ser um paciente muito sintomático, principalmente com sintomas respiratórios, para a gente poder fazer o teste de antígeno. É um bom teste? É um bom teste, mas aquele paciente que tem febre e diarreia, ele pode ser um falso negativo. Tá? Então, assim, ele é recomendado? É recomendado. A OMS recomenda que você pode utilizar o teste de antígeno em lugares em que você não tem o NAT, não tem a amplificação do RNA. Tá? E se você tiver esse exame, o exame positivo confirma. E se você tiver um exame negativo, ele não confirma, ele recomenda que você refaça o RT-PCR ou o da Abbott para confirmar. Tem alguma utilidade clínica? Tem. Para fazer exames de repetição. Por exemplo, tenho indivíduos que têm alto risco de se contaminar. Então, um dormitório, né, uma detenção. Se eu ficar colhendo toda semana, alguma hora eu vou pegar aquele paciente produzindo o antígeno. Então, tem função, porque daí eu vou pegar esse cara e vou isolar. Vou evitar que um surto aconteça. Então, para exames de repetição, até para algumas condições de trabalho, né, às vezes, paciente quem trabalha embarcado, né? Então, talvez valesse a pena ficar fazendo, que aí você vai detectar e o cara não vai embarcar. Né? Então, ele tem o seu papel. Tá? Se no individual, porque como ele é um exame que está de fácil acesso, né? A gente consegue ir na farmácia e comprar e fazer o exame, o importante é ter isso na ideia. O paciente tem que estar com muito sintomático e principalmente sintomas respiratórios. Tá? Sorologia. Muitos testes sorológicos comercialmente disponíveis por um curto período de tempo. Tá? Então, assim, lembrar que foi rápido, não temos ainda exames que estão validando esses testes. Então, pode ser que a gente ainda venha um exame bom, né? Ainda tenhamos no futuro o exame que, esse IgG a gente consegue confiar, dizer que diz que é infecção passada, tá? Aí, como eu já expliquei, tem os anticorpos neutralizantes e os não neutralizantes. E eles podem ser úteis para indicar quem já teve infecção passada. Eles acham que a detecção de anticorpos, idealmente, ela deve ser dosada 3 a 4 semanas depois de você ter tido os sintomas. Eles acham que é muito melhor você dosar o IgG ou anticorpos totais do que dosar IgM e IgA. IgM já tem muito falso negativo, então, para você
fazer infecção prévia, IgG ou anticorpo total, tá? Então, na verdade, ele é muito limitado para diagnóstico de fase aguda. Ele é bom para a gente utilizar para diagnóstico de passado, ou seja, eu tive sintomas e naquela oportunidade eu não consegui coletar o RT-PCR, não estava disponível, não consegui. Aí sim vale a pena fazer o IgG para a gente confirmar que foi Covid, que foi infecção por Covid. Então, como eu falei, o CDC não recomenda isso para diagnóstico, nem para você determinar a volta ao trabalho, como é que as pessoas... disposição em dormitório, detenção, nem para deixar de usar EPI. Eu tenho IgG, não vou usar EPI, não. Tá? E também não deve ser utilizado após vacinação. Tá. Isso aqui é do EDSA, o que ele recomenda. Então, pacientes sintomáticos, ele acha que com suspeição alta fazer sempre. O teste de amplificação. Tudo que eu falei está resumido aqui, né? Paciente assintomático, aquelas condições que vão fazer. Ficou ruim, vou passar. Então, a reinfecção. O risco de reinfecção é baixo dentro dos primeiros meses após a infecção. Então, acredita-se que existe um efeito protetor de 80% após o primeiro episódio da doença. E os estudos mostram que quem teve um RT... quem tem anticorpos detectáveis dificilmente vai ter PCR positivo novamente. Então, casos esporádicos estão sendo descritos, principalmente até por conta das novas variantes. Né? E, como eu falei, na maioria das vezes o segundo episódio vai ser ou assintomático ou vai ter um quadro mais leve. E estabelecer o diagnóstico de reinfecção é complicado, né? Até porque, lembra que eu falei, o PCR pode ficar positivo ainda, né, por um tempo. Então, eles acham que você teria que considerar um longo intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo episódio. Então, pelo menos mais do que 90 dias entre um episódio e outro. Tá? Ter uma carga viral alta no teste. Aí seria o CT, mostraria isso, né, essa carga viral alta no teste. E ter um IgG não detectável. Então, assim, é reinfecção? Então, eu tenho que ter mais de 90 dias de doença, meu PCR ter aquele CT baixo, porque eu tenho uma carga viral alta, e eu não estar com IgG detectado. Tá? E o ideal seria o quê? Fazer o sequenciamento genômico. Seria pegar a primeira amostra e a segunda amostra e mostrar que são vírus diferentes. Impossível, né? Ninguém vai conseguir fazer isso, só no ambiente de pesquisa. Tá? Então, o CDC acha que acima de 90 dias você pode considerar como reinfecção. Entre 45 e 89 dias, ele acha que você pode até considerar se você não conseguir explicar aquele quadro. E menos do que 45 dias, ele acha que é improvável reinfecção. Seria ainda você está com o exame ainda positivo do seu primeiro episódio. Tá? Aí eu falei de CT, tá vendo? Menor que 33. Falei 30, não, é 33. Então, ele acha que o exame só deve ser repetido se você tiver um CT menor do que 33. É isso aí. Está meio repetido. Tratamento, então. Eu estou falando, vocês querem perguntar? Está tudo certo. No final, tá. Principal objetivo é o quê? Paciente que interna, manter oxigenação adequada e estabilidade hemodinâmica. Tá? Então, quando que eu vou admitir o paciente? Então, são pacientes que não têm uma pneumonia grave, mas ele está piorando do estado clínico, tem fatores de risco para a doença, não está conseguindo se cuidar em casa, a gente pode considerar a internação desse paciente. Tá? Mas ele vai internar numa enfermaria, num quarto. Agora, o paciente tem pneumonia grave e tem complicações, está choque, está séptico, ele vai internar no CTI. Tá? Até o momento não tem nenhuma medicação, né, comprovadamente eficaz. Tratamento do COVID leve, então, o ideal é que a gente não hospitalize os pacientes, né, a gente consiga manejar isso em casa. Tratamento sintomático.
ensinar os sinais e sintomas de gravidade para ele procurar assistência, né, o mais rápido possível, e ensinar o isolamento domiciliar, né, para evitar a contaminação de outras pessoas. Paciente grave, terapia de suporte, suplementar oxigênio. O ideal é que a gente mantenha uma saturação de 92% a 96% nos adultos não grávidos. Pode tolerar um pouco mais baixo quem está retendo CO2. Grávidas a gente tem que tolerar acima de 92, 95. E criança acima de 94. Tá? Posicionamento prona, né? Pronal doente tem sido uma intervenção que é fácil, a gente consegue fazer e tem melhorado bastante a oxigenação dos pacientes. Tá? Em relação à administração de oxigênio, aí a decisão da administração é de acordo com o conforto do paciente, o que ele está precisando. Então, pode ser catéter, pode ser VNI, pode ser SINAF, né, que é alto fluxo, e não necessariamente intubar. Né? Isso é uma coisa também que mudou, aquela intubação precoce, aquilo já caiu por terra. Tá? Administrar líquido, tomar cuidado para não fazer edema pulmonar, pode usar, se precisar, o paciente está instável hemodinamicamente, usar aminas, norepinefrina, ou vasopressina e epinefrina. Tratar com a infecção, se a gente está achando que tem suspeita de co-infecção, a gente usar antibiótico. Tentar segurar a mão no antibiótico, porque senão o paciente acaba internando grave e ele só vai galgando antibiótico de largo espectro. E considerar, principalmente no momento agora, né, até agora que a gente está no influenza, a influenza está circulando, a gente já tem isolado a influenza lá em algumas crianças. Talvez, se você ainda não tem o resultado do exame, considerar usar o Tamiflu, né? Que você pode ter co-infecção. E aí o estudo Recovery, em julho do ano passado, que mostrou a eficácia da dexametasona, que caiu mortalidade, morbidade e mortalidade, uso da dexa 6 mg venosa ou oral por 10 dias, naqueles pacientes que precisam de oxigênio. Tá? Então, o paciente que está em casa, sem oxigênio, não tem benefício. Não tem, tanto faz, pode tomar isso ou não tomar, que ele vai ter a mesma evolução. O paciente que interna, que está no oxigênio, vai diminuir ventilação mecânica, tempo de ventilação mecânica, vai diminuir tempo de internação e vai diminuir mortalidade. Tá? Então, a chance de mortalidade em 28 dias foi de 34%, caiu, né? E a chance de mortalidade foi 34% menor em paciente que estava utilizando corticoide. Tá? Então, caiu. E aí o guideline do DSA recomenda o uso de paciente que está crítico, internado, fazer DEXA, ou se não tiver DEXA, pode utilizar outro tipo de corticoide, né? Pode ser metil ou prednisona. Então, a recomendação é paciente grave e crítico que está necessitando de oxigênio terapia. Outra droga também que está bastante badalada aí é o tocilizumab, que os pacientes que fazem a síndrome sistêmica, eles têm um aumento importante das citocinas, principalmente IL-6, interleucina 6, e aí, como ele é um anti-interleucina 6, ele teria um papel aí de você modular essa resposta inflamatória, essa tempestade de citocinas. Então, ele tem sido recomendado. É uma droga cara, até ela é utilizada para condições reumatológicas, né? Mas ela tem ela mexe muito, ela imunossuprime o paciente, né? Então, é um risco, a gente vai acabar imunossuprimindo o paciente. Então, existe um pouco dessa preocupação com o seu uso. O uso dela ele está bem restrito, tem algumas indicações, o paciente tem que ter um aumento da IL-6, não tem evidência de infecção bacteriana associada para poder fazer o seu uso. Então, ela tem sido utilizada, mas com cautela. Tá? O Remdesivir, que é um antiviral, que mostrou um estudo foi feito nos Estados Unidos, né, lá está aprovado, agora a Anvisa aprovou aqui também. Deve chegar, mas é uma droga que provavelmente vai chegar aqui muito cara, né? Mostrou também benefício em doenças graves, doente que interna, que precisa de oxigenoterapia, também diminui o tempo de internação, ventilação mecânica e de mortalidade.
utilizar o Remdesivir por 5 ou 10 dias, tá? A recomendação do Remdesivir é até de usar em associação com corticoide, né? Não é só utilizar a droga, tá? Então, está recomendado no paciente grave, hospitalizado, paciente que precisa de oxigênio, mas o paciente que não está, até o paciente que interna, mas não precisa de oxigênio, não está indicado fazer o Remdesivir, tá? Uso de heparina em dose terapêutica ou dose profilática, na verdade, em pacientes que são... Não tem nada ainda muito comprovado, tudo são dados preliminares, mas não viu diferença em fazer dose terapêutica ou dose profilática para quem tem dedímero, né, alterações dedímero aumentado. Diferente do paciente que tem um evento, ele vai tratar, né? Mas poderia se fazer só... Porque tem gente fazendo dose terapêutica para quem tem um dedímero aumentado. O recomendado é fazer a dose profilática mesmo, tá? Não tem benefício você instituir uma terapia para alguém que ainda não tem um evento. Tá? E, além delas não reduzir evento, né, ou diminuir mortalidade, tem risco de fazer sangramento. Não tem nada comprovado com a cloroquina, nada comprovado com a azitromicina. A gente vai perder a azitromicina. Antes eu estava inconformada, agora eu já me conformei. Não tem jeito. E outra droga também que foi bastante estudada, que foi o lopinavir e ritonavir, também não tem nenhuma eficácia, não tem recomendação. Em relação à ivermectina, que também é outra droga que é bastante badalada, né? O IDSA coloca que dentro de um contexto de ensaio clínico, ela tem o seu lugar, porque é uma droga que está sendo estudada. Mas fora, ele não recomenda. É uma droga que é usada, é um agente antiparasitário, na verdade, a comprovação dela é para oncocercose e estrongiloidise, acaba que a gente usa para outras parasitoses. Tem atividade in vitro contra vírus, não é só contra o coronavírus, tem atividade in vitro para rotavírus, influenza. Quando você vai ler a ivermectina, in vitro, ela realmente tem ação contra um monte de vírus. Mas a dose que a gente para poder ter esse efeito que a gente vê no in vitro, a dose que a gente teria que tomar é muito maior do que a dose que a gente toma, os 2 comprimidinhos, 2 a 3 comprimidinhos, né? É uma dose até 17 vezes maior do que a dose habitual. Então, seria uma dose muito tóxica para a gente ter talvez o mesmo benefício. Mas ela está sendo estudada, não é uma droga que está descartada, né? Pode ser que daqui a pouco venha algum estudo aí mostrando uma tal dose é bom para evitar a doença, né? Diminuir a doença, enfim. Mas eles colocam que, dentro do contexto clínico, ela deve ser utilizada, mas, fora isso, ela não deve ser recomendada. Bom, eu não uso. Eu não uso. Não uso. E não tomei. Eu uso habitualmente para tratar verme. Isso eu uso. E sarna. Isso, e eu ia falar isso agora. Quando eu imunossuprimo um doente, eu faço 2 dias, porque a gente perdeu o tiabenda, né? Isso, também faço isso. 2 dias antes de ivermectina, isso aí, também faço. Estrongiloidise, exatamente. Isso. Vamos lá, em relação... Acho que eu estou dentro do tempo, né? Tranquilo. Em relação às medidas de prevenção, acho que eu já falei aqui um pouquinho. Então, o ideal, se tendo transmissão na comunidade, que a gente faça aquelas medidas preventivas que a gente sempre fala, né? Distanciamento, usar máscara, evitar aglomeração. E a pessoa doente ficar em casa, se isolar. Outras medidas, uso de álcool, fazer a higienização das mãos, a etiqueta da tosse, né? A gente botar
o braço na frente, desinfetar a superfície e manter o ambiente ventilado também devem ser adotados. Tá? Aí, como eu já falei aqui, da mulher grávida, está tendo relatos de maior risco de doença grave, taxas de complicações, né, como parto cesáreo, parto prematuro, morte de fetal, síndrome HELP, tromboembolismo venoso. Mas não tem nada de diferente com a grávida. Na verdade, elas devem, talvez, adotar até mais medidas preventivas para poder não adoecerem. E, no momento, está sendo recomendado vacinar as grávidas, né? Em relação à pós-exposição de um caso suspeito, né? Então, eu fui exposto ao Covid, né? Tive contato com uma pessoa que confirmou. E aí? Isso tem que incluir 2 dias antes dele iniciar os sintomas, né? Lembra que eu falei 2 dias antes a gente pode manifestar, tá excretando o vírus, então o contato tem que ser 2 dias antes dele iniciar sintomas e aquele momento que ele está transmitindo o vírus. Então, o ideal é que a pessoa fique de quarentena 14 dias. A gente sabe que isso é inviável, né? Em determinadas situações isso é inviável. Então, se a pessoa não consegue ficar de quarentena os 14 dias, ela tem que ser orientada a monitorizar os seus sintomas diariamente. E se ela achar que ela está estranha, não sair de casa, né? Para ver como é que ela vai ficar e aí até mesmo ser testada. Então, o ideal é fazer quarentena. Dentro de casa, se ela puder fazer isolamento com as outras pessoas, né? Senão ela vai acabar contaminando as pessoas do contato dela intradomiciliar. Testar. Idealmente que ela teste o quê? De 5 a 7 dias depois. Lembra que eu falei que a viremia é o período de incubação. Então, se ela for testar, que ela teste 5 a 7 dias depois desse contato que ela teve com a pessoa. Se ela ficar assintomática 7 dias e o PCR dela é negativo nas últimas 48 horas, ela até pode encurtar a quarentena dela para 7 dias. Tá? Isso acaba meio difícil de ser realizado, né? E aí lembrar que os contactantes intradomiciliares têm que tentar ficar fisicamente afastado e a pessoa talvez usar máscara dentro de casa. Tá. Então, o tempo, isso aqui é só porque eu fui recortando e colando, que acabou sendo um pouquinho mais rápido eu montar a aula. Mas, só para a gente ver, o tempo de isolamento do doente. O doente que tem um quadro leve, ele tem que ficar isolado 10 dias. Se ele tem doença grave, ele vai ficar 20 dias isolado. Tá? Então, um paciente que interna, pneumonia grave, 20 dias de isolamento. Paciente com quadro leve, 10 dias. Tá? E ele tem que estar pelo menos 24 horas assintomático. Mas aí lembrar que aqueles sintomas que persistem, fadiga, tosse, não levar isso em consideração. A febre tem que estar pelo menos 24 horas febril sem estar utilizando o antitérmico. Então, quem tem síndrome respiratória aguda grave, 20 dias, e o paciente também que é imunossuprimido, a excreção viral dele pode ser maior, então o ideal é que ele fique também 20 dias de isolamento. Tá? E o paciente que é assintomático, fez o exame e é positivo. Então, ele tem que ficar 10 dias a partir da data do exame. Testes sorológicos não devem ser utilizados para você indicar isolamento, né? Então, é o RT-PCR que seria o exame. Essa parte do contato, acho que eu passei, que era o primeiro slide, essa parte do assintomático, do manejo, depois, se vocês tiverem dúvida, a gente fala. Tá? Porque isso até envolve muito essa questão da escola, né, de como está sendo planejado. Enfim. Vacinas. Então, até o momento, várias vacinas foram aprovadas, com eficácia que varia entre 70% e 95%. Né? E aí, o que a gente sabe? Que os anticorpos eles se ligam aos receptores dessa proteína spike. Então,
qualquer vacina que vá atingir essa proteína, que for produzida contra essa proteína, parece que vai ser eficaz contra o vírus. Tá? Esse é o principal alvo antigênico das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Então, e também como os estudos epidemiológicos mostram a importância dos anticorpos neutralizantes, também se tivermos vacinas que estimulem a produção de anticorpos neutralizantes, ela também vai ser eficaz. Tá? Qual vacina tomar? A que está disponível. Então, comecei a me vacinar com um tipo, eu tenho que terminar de me vacinar com esse mesmo tipo. Até para aquelas vacinas que a gente agora estamos com a Pfizer, né? Mas quem tem a Pfizer e a Moderna, que é o mesmo, que é o do RNA mensageiro, eu não posso tomar a primeira dose da Pfizer e a segunda dose da Moderna. Eu tomei a primeira dose da Pfizer, eu vou tomar a segunda dose da Pfizer. Tá? Qualquer outra vacina, intervalo para qualquer outra vacina, 15 dias. Não tem recomendação para fazer testes sorológicos para avaliar se a vacina está eficaz. Nem para fazer antes, já tive, não, para vou ver, não tem indicação. Quem teve Covid leve tem que esperar 30 dias para tomar vacina. Quem teve Covid grave tem que esperar pelo menos 90 dias para tomar a vacina. Tá? Quem tomou anticorpo monoclonal ou plasma convalescente também tem que esperar 90 dias para tomar a vacina. Não tem contraindicação para pacientes imunossuprimidos, né? Ninguém tem vírus vivo atenuado, as vacinas todas são indicadas, então, para imunossuprimidos. Principais efeitos colaterais: reações locais, febre, fadiga e cefaleia. Teve relatos de eventos tromboembólicos com as vacinas, principalmente com a de Oxford, né, que foi relatado. Mas depois, se você for olhar o risco da população em geral de fazer evento, é maior do que com a vacina. E o risco de você ter Covid e ter o evento tromboembólico é maior do que você ter o evento com a vacina. Então, não existe contraindicação. E, enquanto não temos a vacinação amplamente sendo realizada, né, enquanto não temos uma grande parcela da população vacinada, as medidas de prevenção devem permanecer, mesmo que eu tenha sido vacinado. Então, aqui, rapidinho, as vacinas de RNA mensageiro. Temos a Pfizer, a Moderna e a da Janssen. Tanto a Pfizer e a Moderna são 2 doses, intervalo de... a da Pfizer está 21 dias, mas já tem vários estudos mostrando que você pode fazer um intervalo maior. Inclusive, o Rio de Janeiro, que começou a fazer ontem, está colocando 12 semanas de intervalo, mas isso está descrito. A Moderna seria 28 dias e a Janssen é a única que é para dose única. Tá? Eficácia. A Pfizer é 95% em prevenir doença 7 dias após a segunda dose. É um pouquinho menor em idoso e quem tem comorbidade. A Moderna, 94% em prevenir doença 14 dias após a segunda dose. E a Janssen, em torno de 67% de prevenir doença moderada a grave 14 dias após a dose. A AstraZeneca, ela é baseada na replicação incompetente do adenovírus de chimpanzé, que esse adenovírus é que vai expressar a proteína spike e que vai desencadear a imunidade. São 2 doses, intervalo varia de 4 a 12 semanas. Indivíduos entre 18 e 55 anos, que a maioria recebeu uma dose, nos estudos mostraram, né? E uma pequena coorte acabou recebendo um booster, acabou recebendo uma dose maior, e aí eles viram que os anticorpos neutralizantes foram detectados 28 dias após a última dose. Quem recebeu, né, o booster, né, teve anticorpos detectáveis comparando em quem teve a doença. Então, por isso que, inicialmente, ela estava sendo testada para ser dose única e por isso que depois ela foi aprovada para 2 doses. Tá? Eficácia em torno de 70% de prevenir doença 14 dias após a segunda dose. E tem um estudo que foi conduzido nos Estados Unidos, Chile e no Peru que mostrou uma eficácia de 76%. Tá?
até vou mostrar um pouquinho do Chile que eu peguei. Não, desculpa, é na Coronavac. Há uma dúvida se a eficácia contra as variantes dela vai ser menor. A princípio, não. Tá? Efeitos colaterais, fadiga, cefaleia, febre, pequeno risco de eventos tromboembólicos. Coronavac é um vírus a vacina de vírus inativado que foi desenvolvida na China. E aí, só fazer um pequeno histórico, o SARS-CoV-2 ele é muito semelhante ao SARS-CoV-1, que foi o da epidemia de 2002. Então, desde então, a China já estudava essa vacina. Então, foi baseado nos estudos do primeiro vírus que ela conseguiu desenvolver essa vacina, né? É porque a Europa não quer a Coronavac, né? Então, mas assim, acho que a gente tem que valorizar, né? Na verdade, eles já estavam estudando essa vacina há bastante tempo. Ela tem de alumínio como adjuvante, o intervalo dela é de 28 dias, mas na bula está de 14 a 28 dias. E ela é segura e eficaz em pessoas saudáveis de 18 a 59 anos, assim como também idosos acima de 60. Ficou ruim, isso que eu tirei da bula para mostrar a eficácia, mas acho que eu vou mostrar o do Chile. O Chile liberou um estudo aí, ele fez uma coorte com 10.500 indivíduos acima de 16 anos, entre 2 de fevereiro a 1º de abril. Então, ele viu uma eficácia, depois de 14 dias após a segunda dose da Coronavac, de 67% para a Covid sintomática, até maior do que é descrito no estudo que levou a Anvisa a aprovar, que é em torno de 50%, né, para a Covid leve. Para a hospitalização, 85%. Para internar no hospital, 89%. E mortalidade, 80%. Então, até mostrando uma eficácia melhor, né? Então, a efetividade de 67% em prevenir Covid. Então, 100 pessoas vacinadas, 33 vão ter Covid. E 80% em prevenir óbito. Então, se eu tiver 100 pessoas com Covid, 20 vão morrer. Então, assim, é um estudo animador, né? Eu acho que esse é o último slide, gente. Não. Isso aqui eu botei, na verdade, sim, só para finalizar, que são as definições, porque teve um guia agora, que foi de março, acho que é 17 de março, se eu não me engano, que eles colocaram as definições da doença, né? Então, a definição pode ser por critério clínico epidemiológico, por critério clínico radiológico, por laboratorial, né? Então, o clínico seria paciente com síndrome gripal que teria anosmia ou algesia, sem você achar outra causa. O clínico epidemiológico é que é aquela pessoa que tem sintomas e ela tem contato próximo à pessoa confirmada. Então, eu acho que esse critério pode ser amplamente utilizado na pediatria. Né? Então, pessoas, filhos, né, que estão sintomáticos e os pais estão positivos, o critério clínico epidemiológico. Né? Estou falando isso em relação à disponibilidade de exames, né, que a gente sabe que tem muitos lugares que ainda não tem tantos exames assim disponíveis para serem feitos, né? Não tem tanta facilidade. Então, a gente pode explorar essas definições, até mesmo para a gente poder orientar. Né? Porque aí as pessoas falam, mas eu estou só resfriada. Mas ela é resfriada com o pai em casa com Covid. Então, ela é Covid. Então, ela vai ficar em casa 10 dias isolada. Não vai trabalhar, não vai para a escola, não vai na festinha. Né? Então, eu acho que isso aqui... Achei muito legal essas definições. Até tem critério radiológico, né? Então, o paciente tem síndrome gripal e ele tem uma opacidade em vidro fosco no ATC. Então, eu posso utilizar isso como um critério de confirmação da Covid. Né? Critério laboratorial, que aí seria ter o exame positivo, né? Ter o exame de RT-PCR detectável, ou então eu ter uma sorologia, e aí, lembrando a questão da sorologia, tentar usar o IgG ou anticorpo total 3 a 4 semanas após ele ter tido os sintomas. Né? Então,
Critério laboratorial, aí falando da sorologia também, da biologia. Continuando. E o assintomático seria um paciente que faz o exame e detecta ele está com o exame positivo. E aí você considera ele como paciente assintomático por Covid. É isso, esse era o último slide. Eu acho que... Novamente, agradecer a brilhante exposição da doutora Juliene. É um tema que dava para a gente ficar de plantão aqui pelo menos umas 12 horas, dissertando e ouvindo todas as complicações dessa patologia terrível. Hoje em dia, tudo pode ser Covid, né? Oftalmo, dermato, neuro. Se eu falar aqui sobre aspectos neurológicos da Covid, Luísa, que não gosta de neurologia, ela vai embora. Mas os outros certamente ficariam aqui umas 5, 6 horas falando sobre os aspectos neurológicos. A aula foi muito boa. Também fiquei muito feliz que é uma infectologista que pensa como a gente.